Sejam bem-vindos ao ConstruiCast. O episódio de hoje é um oferecimento produtora Infinity Plus. Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do ConstruiCast. E hoje eu tenho a honra de receber um engenheiro civil que também, assim como eu, é podcaster da área de construção a seco. Eu vou conversar com Anderson Nunes. Acertei, Anderson? Acertou. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, irmão. Você viu que descolado? Então, ficou bom, ficou bom. Então, Anderson, para iniciar nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco do MaxCast e como surgiu essa ideia de criar um podcast voltado para um setor que eu admiro tanto, que é a construção a seco. A razão pela qual eu tenho muita vontade aí de, junto com o seu canal e com outros canais, a gente industrializar de fato a construção civil no Brasil. Então, nesse sentido, conta um pouquinho a história como surgiu o MaxCast. Beleza. Bom, primeiro que industrializar é vida, né? Industrializar é drywall, então é o que a gente mais faz, né? O que a gente ama fazer. Então, o nosso podcast, que é o MaxCast, né? Que é o podcast dentro do canal da MaxCrew, cujo eu sou o diretor da empresa, né? Inclusive, eu convido todos aqui a se inscreverem lá no canal. MaxCrew aí no YouTube. Chegamos a 10 mil inscritos, então é muito legal isso agora, daí também. Agora vai bombar. Vai bombar ainda mais. Ainda mais. O pessoal do TikTok, do Insta, enfim, de todas as redes sociais, vamos lá, vamos se inscrever no canal do meu amigo. Show de bola. Então, minha empresa produz massa para drywall, né? Então, alguns aditivos para construção a seco mesmo. E o ano passado, em abril do ano passado mais ou menos, eu decidi entrar na parte de, vamos dizer assim, levar mais relevância para minha marca. Então eu queria que minha marca fosse mais conhecida, a marca MaxCrew. Isso me denotasse autoridade para eu poder falar para os meus clientes, conversar com meus clientes que para o mundo do drywall crescer ainda mais. Então uma coisa que eu descobri que o podcast todo mundo estava percebendo que o podcast é muito em evidência, né? E isso era uma coisa que eu poderia fazer, porque eu poderia montar um estúdio dentro da fábrica, comandar todo esse processo. Então eu comecei a estudar sobre isso e montar o estúdio, conhecer sobre maquinários, câmeras, edição, áudio. Toda a estrutura que vinha por trás, né? Porque até uma coisa que é importante, gente, não é pouca estrutura, tem muita coisa por trás. O que você vê pronto aí, né? Enfim, pode continuar. Isso. Desculpa. E aí a gente demorou mais ou menos um ano, né? Isso foi antes de abril do ano passado. Demorou um ano pra gente poder montar o estúdio, entender a funcionalidade, né? O público, montar câmera, tripé, tudo. Quando você for lá, você vai conhecer o nosso estúdio. Tem até um amigo nosso que foi lá, fez um vídeo também sobre o nosso estúdio. Enfim, comecei a entender sobre isso. E eu realmente, nesse processo, eu percebi que o podcast poderia trazer essa autoridade pra minha marca, né? E pra mim, pra eu poder... Por quê? Falar com meus clientes é muito importante se eu conseguir me comunicar de uma forma verdadeira. Porque quando eu comecei, eu contratava pessoas e conversava com pessoas para falar da minha massa. Olha só, tá aqui a minha massa, né? Massa para drywall. É uma massa muito boa, eu queria que você experimentasse ela. E se você gostar, faz um vídeo falando da minha massa e tudo mais. Então, isso era muito interessante. Mas eu pensei, se eu tiver autoridade, eu mesmo posso fazer isso. E as pessoas vão entender que eu tô falando a verdade. Porque eu não quero mentir pros meus clientes, pro meu público, né? Então, se eu tivesse a autoridade de falar pra você, ó, não usa gesso, por exemplo, né? Não usa gesso no drywall, e sim usa massa. Eles vão entender que eu tô falando isso, porque isso é o certo a se fazer, não só porque eu quero vender a minha massa. É que você dá os porquês, né? Isso. Porque usar gesso é errado, mas se eu falar isso sem ter uma autoridade, com certeza vai ser ligado ao quê? Ele tá falando isso porque ele quer vender massa para drywall, porque ele fabrica massa para drywall. Ele quer vender isso. Agora, se eu tenho autoridade, eles vão entender que eu tô falando isso porque é contra a norma do drywall. Tá errado, entendeu? Então foi assim que eu comecei a pensar sobre esse assunto e decidi que o podcast poderia me levar a isso. Então, em abril do ano passado, a gente começou o podcast Histórias, que é contar histórias dos montadores que fizeram sucesso no drywall e que ajudam o drywall a crescer. E a gente começou fazendo os episódios gravados também, para entender como que era, como é que funcionava. Mas a minha ideia sempre foi fazer ao vivo. Fazer o MaxCast Debate, que era uma mesa debatendo sobre assuntos do drywall, sobre tabus da construção a seco, que fizesse o drywall crescer cada vez mais.
E aí a gente foi fazendo gravado, aprendendo. Quando foi, acho que setembro do ano passado, a gente estreou o primeiro debate ao vivo, que é do formato que eu fiz, que é um pouquinho diferente do que o podcast tradicional, porque tem 2 cadeiras de cada lado na mesa e tem a minha cadeira que fica no meio, como se fosse um apresentador para falar os assuntos e debater mesmo. Então, a gente estreou esse formato e aí foi o que foi mais sucesso, que está sendo muito interessante fazer, que eu mais gosto de fazer, que é o ao vivo. E aí, estamos aí já no 8º episódio, foi agora, a primeira segunda de cada mês. Quais são os horários que você faz ao vivo, só para nossa audiência? Legal. Porque até antes de você... não é à toa, né, que a gente está hoje aqui, porque a gente tem uma audiência grande de arquitetos e é um público que te interessa muito, porque quando eles, né, especificam um projeto, você tem o uso de muito drywall, né, e a partir do momento que a gente começa a levar conhecimento para esse setor, né, de arquitetura, para o próprio engenheiro ali, né, responsável pela obra, acho que acaba fazendo todo sentido. Legal, então, por legal. isso que eu chamo a atenção aí para você que está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, enfim, ou pelas plataformas de vídeo, para se inscrever no canal, consumir os conteúdos, porque, enfim, é conhecimento, Sim. né? Nosso podcast é às 7 horas na segunda-feira. Quase toda segunda-feira, ou tem um episódio gravado, né, que é o MaxCast Histórias. Hoje mesmo vai sair um episódio muito interessante lá. Tem alguns vídeos do Diário do Montador, que a gente também tem algumas coisas. Mas o podcast é às 7 horas da noite, o debate às 7 horas da noite, na primeira segunda de cada mês, ao vivo. E isso a gente faz uma vez por mês. Nas outras segundas tem os podcasts gravados, histórias que a gente Não faz. sai treta, não sai briga. No debate? Tem sai cachaça, tem bebida ou não? Tem, Pô. não tem. Mas não precisa disso pra sair discussão, sabe? Não, porque é legal. Sempre com muito respeito, mas sai todo podcast, sai todo episódio ao vivo, tem discussão, tem gente que não se entende direito e é muito interessante. Eu tenho que, às vezes, desligar o microfone, é muito legal. Outro dia eu fiz um episódio aqui com o Eduardo Guraieb. O cara assim, ele tem inovação incutida na veia e tal. E durante um recorte, durante uma fala dele, nós fizemos um recorte que ele fala: steel frame não é drywall. Só que ele explica o porquê que de fato não é. E aí ele dá um exemplo de um perfil, né, de 4 centímetros. Aí ele fala um pouquinho sobre aquilo, só que a galera não entende que ele está falando do perfil. Aí já começa a somar, não, que esse cara não entende o que está falando. Então por isso que eu chamo muita atenção. Gente, vamos ver o episódio completo. Sabe aquela pessoa que fala, não, eu preciso mudar o Brasil. Aí, mas por que você quer mudar? Não, eu preciso mudar o Brasil, mas não sabe por quê. Esse tipo de comentário, assim, que acaba surgindo ali, mas assim, enfim, eu toquei nesse assunto porque não teve nenhuma discussão aqui, mas depois, ali nos comentários, nas redes sociais, assim, uma enxurrada de comentários. Sim. E aí vem um outro, defende, você não tá vendo que ele tá falando do perfil e não da parede, sabe? Toda montada, enfim. Esse tipo de coisa acontece lá? Acontece muito, né? Não é pouco não, praticamente todos os assuntos acontecem. Se você colocar, lá eu sou o apresentador, né? E estão 4 pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, né? Então, assim, o debate eu sempre levo 3 pessoas que são fixas e um convidado. Então, as pessoas que eu levo são com as mesmas características. Entendi. São as mesmas características que somos apaixonados pelo que a gente faz. E a gente defende as teses que a gente acredita. Então, isso sempre acontece. Quando você colocar 4 pessoas desse jeito, as pessoas acreditam em alguma coisa, vai ter essa discussão, vai ter aquela desinformação. Então, é muito bacana, cara. Tem aquelas pessoas que se aprofundam um pouco mais, aquelas pessoas mais teóricas, outra mais prática. Não, a gente tem uma pessoa que é muito teórica, tem uma pessoa que é muito prática, tem um rapaz também que ele entende um pouco dos dois e ele o ArchiSet, muita gente conhece, ele tem 400 mil inscritos no YouTube, ele participa disso, né? E a outra pessoa, a gente leva sempre um convidado. Então, no último a gente levou a Gypsum, que é fabricante de chapa. Sim, eu conheço, então, a gente levou lá uma pessoa da equipe técnica para tirar dúvidas sobre fornecimento de chapa, com as condições que elas são fabricadas. Então, a gente levou. Agora vamos levar um outro convidado e assim vai. E geralmente os outros 3 são fixos.
que é porque a gente já tem uma vibe legal, sabe? Uma sinergia legal de discussão, com muito respeito, que avança e dá um passinho atrás quando tá na hora, então é uma coisa muito bacana. Não, mas eu cara. imagino o seu papel, porque, por exemplo, igual você fala de drywall, eu sou apaixonado por drywall. Sabe, todo forro que às vezes eu vejo já não é drywall, cara. Você não... Aí eu começo a colocar na cabeça daquela pessoa, falar das vantagens e tal, das possibilidades. Aí a pessoa, pô, mas parece que você entende de obra? Aí eu prefiro ficar quieto, mas eu entendo um pouquinho, tá? Um pouquinho, e agora você acabou de descobrir que eu também sou apaixonado por drywall. E agora, como que a gente fica? Que bom. Não, agora eu fiquei feliz, porque eu não preciso fazer mais o meu papel dessa parte de fazer você se apaixonar pelo drywall, porque você já é, né? Então, inclusive, a gente precisa acabar com aquela palavra que drywall é uma divisória. Não, drywall é uma parede. Não, sim, e isso que eu sempre falo lá no ao vivo, né? Até chamei a atenção do Bola. Se você estiver assistindo aqui, não chama mais de divisória. Bola, manda esse episódio pra ele. Não chama mais de divisória. É muito importante isso, porque assim, ó, quando você usa a palavra divisória para falar do drywall, você tá rebaixando o que o drywall é. Porque divisória é uma coisa muito simples, né? Você fazia com madeirite antes, né? Com aquelas madeiras lá até bonitas e vidro e tudo mais. Mas a capacidade do drywall não é uma divisória. O drywall é uma parede resistente. Você não precisa ficar com medo. Você que quer fazer drywall na sua casa, você não precisa ficar com medo que o seu filho vai quebrar o drywall, que você vai dar um soco e vai quebrar o drywall, como aparecia lá nas brincadeiras do Faustão, que quebrava tudo. O drywall não é aquilo. O drywall é uma coisa resistente. Ele é uma vedação. Ele é usado nos Estados Unidos, no lugar que tem desastres naturais. Tem furacão, Sim. Tem um monte de coisa. E o drywall lá é 70% da construção. Então, quer dizer, ele é uma coisa segura, embora tenha as diferenças, porque lá ele é mais feito no wood frame, né? Que é divisória com madeira e o drywall. Aqui a gente tem mais o steel frame, né? Que é com ferro. Então, ele é muito seguro, você pode fazer com tranquilidade. Não é uma divisória simples. Você pode fazer a parede externa da sua casa com o steel frame, que seria um outro chapeamento, interna com drywall. Mas você pode fazer banheiro, onde você vai colocar azulejo, você pode pendurar TV, você pode pendurar armário, você pode colocar móveis embutidos, você pode fazer móvel com drywall. Então, o drywall, se eu falar aqui, você vê que eu sou apaixonado pelo drywall, falar uma coisa, você tá falando seu olho tá brilhando tanto falar de drywall, que, cara, eu tô quase terminando meu relacionamento, vou casar com drywall também. Não, é muito legal ver a sua paixão por drywall. E, de fato, quem conhece um pouquinho de construção, né? Cara, esse ano, agora eu fui visitar o Enix 2023 e eu vi umas placas com a capacidade que você... ou seja, as coisas que você pode fixar naquelas paredes, assim, eu fiquei impressionado. Assim. Tem o desenvolvimento técnico no drywall, no Brasil, ele está muito avançado. Óbvio que ele está atrás dos Estados Unidos, que é o pai do drywall, mas aqui está se desenvolvendo com uma velocidade muito interessante. Hoje os fabricantes já desenvolveram placas que são ultra resistentes, você pode pendurar 50 quilos pontuais. Eu vi na Feicon. E vi no Enix também. E isso tem lá, tinha uma amostra lá, inclusive da Gibson, da chapa fortíssima da Gibson, se eu não me engano. Tava pendurado 50 quilos pontual, não é distribuído, é pontual. Então, a evolução é notável no drywall e a evolução que a gente está fazendo na cabeça das pessoas para entender o quão firme é o drywall e o quão conforto que ele pode te trazer, porque quando a gente fala de uma parede de vedação, a gente fala com todas as características de uma parede de alvenaria, você pode acrescentar o conforto acústico e térmico, porque você pode colocar lã de rocha, né? Você pode fazer um chapeamento duplo que vai te dar uma maior resistência, né? Vai transformar a sua parede ainda mais isolada. Então, como a gente falou, é uma construção industrializada, é uma montagem. E essa coisa que você fala desse conforto térmico e acústico, por exemplo, num teto, né? O teto é o vilão da reverberação. Reverberação. E você pode adotar aquelas... lã de rocha que chama. Não só lã de rocha, porque você tem aquelas placas perfuradas. Tem né? isso. Que elas são próprias para isolamento acústico. E elas te dão uma beleza, né? Porque você pega aqueles furos ali, você pode, enfim, trabalhar isso na arquitetura. Deixa eu só corrigir para ficar bem importante, né? É que até
até usei a palavra. Ali é um tratamento acústico, tá? Tratamento acústico. O isolamento acústico seria a parte estrutural, é peso, você tem que agregar massa ao que você está fazendo. Então, assim, um isolamento acústico é uma parede cheia de concreto, né? Uma laje. Aí, essas chapas... É tratamento acústico. São tratamento acústico. Ela vai fazer com que o som, o grave e o agudo reverbere no ambiente de uma forma melhor para tratar, né? Mas só falando sobre o que você falou, o forro, ele é realmente o vilão, né? Porque no apartamento de cima, tudo que cai, que anda, que bate, ele reverbera embaixo, né? Então o drywall tem essa capacidade de te ajudar. Claro que ele é ele junto com a lã de rocha, a lã de vidro, a lã de PET hoje em dia que tem aqui no Brasil também, ele vai ajudar muito nisso. Claro que não vai acabar, porque é difícil, mas ele te ajuda muito. Se você não usar, provavelmente vai te incomodar muito, né? Quem não se incomoda com o vizinho de cima, né? O Anderson, eu queria chamar a atenção para uma coisa, porque o fato de você apresentar um podcast voltado para drywall, eu não falei no início do nosso bate-papo, mas você é engenheiro civil de formação e você tem toda uma trajetória, já passou por grandes construtoras, já tocou aí obras importantes aqui em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho, só para que as pessoas entendam de fato que o fato de você estar apresentando um podcast sobre um segmento, você não está se aventurando, não foi uma coisa que você, eu vou fazer isso para alavancar ali de repente a minha marca, enfim, os produtos da minha empresa. Sim, sim. Você já tinha toda uma bagagem, você ficou incomodado com aquilo que você já viveu na construção civil e por essa razão abriu, né? Lançou esse podcast. Sim, então, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua história no setor da construção civil. Eu tenho um conhecimento técnico, né? E o que mais levou eu fazer o podcast foi a desinformação sobre o drywall. Porque isso me incomodava. O drywall foi uma coisa muito importante na minha vida que ajudou me ajudou muito assim como pessoa, formação. Então eu sou muito grato, eu queria retribuir de alguma forma. Então o MaxCast foi onde eu achei uma forma de chegar a um alcance maior do que fazer treinamento e cursos nas nossas lojas. Eu preferi montar um MaxCast que eu conseguia atingir a mais pessoas e retribuir tudo que o drywall já me deu. Eu sou engenheiro civil, eu tenho pós-graduação, MBA em gestão empresarial. E eu trabalhei na consultora Iven, eu era gerente lá, trabalhei por 8 anos lá. E eu fiz grandes obras em São Paulo, fiz o Plaza Maior Ipiranga, que é uma das maiores obras que a consultora Iven já entregou, que fica ali no Ipiranga, com 7 torres, mais de 56 ambientes. Não, é um parque bem interessante, assim. Eu já conheci e visitei, inclusive. Isso, então, assim, essa é a minha formação técnica nessa área. Trabalhei na construtora Iven, é uma construtora de referência aqui em São Paulo, né? Que já teve mais de 60 canteiros simultâneos, então foi um prazer trabalhar lá, uma satisfação trabalhar, e que eu aprendi muita coisa, parte técnica, né? Então, eu tive essa formação para fazer, não foi só para vender mais produtos, foi para realmente porque eu conhecia do que eu estava falando, eu entendi sobre drywall lá, aprendi bastante lá e trouxe isso para minha fábrica, né? Para poder fazer com que o drywall fosse mais conhecido, né? É muito interessante, né? Quando eu falei, né, que eu vou terminar o meu casamento e casar com drywall, é porque eu fiquei muito convencido, assim, pela forma como você fala do drywall, como é bonito, sabe? Assim, e nesse sentido de quando você tem um desconforto, quando você tem um propósito, que eu entendo também que você veio com um propósito. Você criou um canal desse tão importante, onde você traz pessoas ali para discutir, enfim, um concorda, outro discorda, você tem um cara que é técnico, você traz um que é mais teórico e você, enfim, aí tem a indústria, né, que vem junto. Então, existe a provocação porque tudo bem, você tem a indústria, o desenvolvimento da indústria, só que você também tem o cara que está ali aplicando no dia a dia, então essa troca é muito bacana. E nesse sentido, qual que é o maior desafio para você manter hoje um canal como esse, porque eu sei que não é barato, né? E o que você espera mais, assim, da indústria como um todo? Porque, de certa forma, cara, você movimenta aí uma indústria importante, que movimenta aí uma fatia interessante aí do PIB nacional. Sim. Então, o que a gente mais busca nesse podcast é o que eu falei. É o crescimento do drywall, mas ordenadamente. A gente não quer que o drywall cresça
de uma forma qualquer, sabe? Qualquer pessoa fazendo drywall, sem uma informação técnica, sem um conhecimento técnico, para ele fazer com que o drywall seja conhecido da forma que ele tem que ser feito. Uma parede de vedação que a pessoa vai fazer na sua casa para resolver o seu problema, não para fazer uma divisória qualquer, um forro decorativo, porque o drywall é decoração. Então, você realizar o seu sonho através do drywall, fazendo um forro bonito, com uma iluminação. E para isso a gente precisa de pessoas técnicas. Então, assim, fomentar essa indústria para que ela seja alicerciada com conhecimento, para depois a gente fazer o crescimento da indústria, porque a demanda vai aumentar, e aí nós vamos ter o crescimento da indústria, os montadores sendo qualificados tecnicamente através de cursos, através do YouTube, de canais de pessoas de referência, e assim a gente vai conseguir que o crescimento do drywall seja da forma correta. Né? E aí sim vai continuar fazendo a transformação, né? Porque a gente parou no tempo, por muito tempo, deu o seu trocadilho, na forma de construir. Tijolinho, cimento, tá há muito tempo. E o drywall tá indo, tá crescendo, mas devagar, mas a gente conseguindo fazer um alicerce de conhecimento, a gente consegue fazer um crescimento melhor, né? Mais ordenado. Eu tava falando outro dia com um engenheiro, com o Luiz Henrique Cioto, e ele fala que a construção tá quase, a construção civil no Brasil só tá menos ultrapassada que a caça, né? E tem uma outra aí, né? Você vê o agro aí como tá voando, né? Enfim, tá aí há centenas de anos aí na frente da construção civil. E ainda falando da importância do drywall, porque você fala, porra, toda construção, por exemplo, em steel frame, você tem ali, basicamente... Você tem a parte estrutural, né, que é em steel frame, e toda a parte de fechamento, que é o drywall. Que é o drywall, né? Enfim, até o casamento do drywall com um sistema construtivo tradicional, com o próprio wood frame, como foi citado aqui por você. Para você, qual que é o maior desafio hoje da galera em aderir a construção em drywall, por exemplo, a parede em drywall? Isso é um desafio grande. É o conhecimento do cliente em achar que o drywall não é seguro. Esse é o maior desafio. Esse é um dos temas que a gente sempre toca no MaxCast, que eu já falei aqui para você. Uma pessoa, ela opta por não fazer drywall porque ela acha que não é seguro, porque ela acha que a casa dela não vai ficar segura fazendo com steel frame e fazendo com drywall. Justamente por essa imagem que se criou de que o drywall ele quebra de uma forma fácil, que você vai dar um soco, ele vai quebrar, que a criança vai bater, ele vai quebrar. A tecnologia que é colocada no drywall hoje é uma das coisas que estão mais avançadas na nossa construção. Então é óbvio que esse lado que é colocado é um lado mais amador, é uma coisa de filme, de pegadinha, não é assim na realidade. Né, que é tão fácil de se quebrar. Então, a resistência colocada no drywall, ele é perfeitamente cabível para você fazer a sua casa, steel frame, vedação. Você pode colocar sua TV no drywall, cara. Você pode colocar um armário no drywall. Então, é perfeitamente aceitável numa construção, né? A gente tinha uma limitação antes, por exemplo, que para fazer uma casa inteira em drywall, você precisava fazer steel frame pro lado de fora. E o steel frame você não conseguia fazer um financiamento na Caixa porque não tinha uma norma aprovada na NBR, né? E saiu a norma do steel frame no começo do ano, então você já pode financiar também uma casa em steel frame agora, e aí sim você pode fazer uma casa inteira. Já tem muitas construtoras e engenheiros e arquitetos optando por fazer steel frame e drywall. Então, talvez isso é um pontapé muito importante agora para conseguir. E é um sistema construtivo que ele já nasce em projeto muito unido, né? Muito integrado. Tem as duas formas de se fazer. Você pode fazer uma industrialização praticamente completa na indústria. Então, você vem com as paredes montadas já, você vai só encaixando como se fosse um Lego, o steel frame, porque ele é um aço bem mais resistente. Que é
até por estrutural, isso, né? Até por isso a pessoa se confunde. Ela fala assim, não, steel frame, ela pega o aço do drywall e fala, mas isso aqui é muito mole. Mas o aço do steel frame é muito mais rígido, nós estamos falando de uma diferença muito grande, é quase o dobro. Sim. Então, você pode fazer essa industrialização, vem as paredes prontas, vem projetado, só que isso que é muito importante, cara, muito interessante. Nasce tudo da indústria, tudo certinho. Não tem aquele negócio de você fazer uma parede, depois você quebrar para passar o conduíte. Já vem com o conduíte passado, o steel frame, o drywall, já tem um buraquinho de passar o eletroduto lá, sabe? Já tem a forma certa de colocar a caixinha. Então, se você vir da fábrica, vai vir as fábricas com conduíte, tudo colocadinho. Se você, vou optar por comprar o aço e fazer com o engenheiro, arquiteto na obra. Você vai montar as paredes, depois vai passar tudo, vai colocar reforço. Quando você fechar, tá prontinho, sabe? Reduz a demão de pintura. É um outro nível de construção. Tem toda a parte sustentável também, né? Porque você reaproveita o material. Ah, beleza, eu resolvi, sei lá, de repente derrubar essa parede aqui, vou usar em outro. Aquele material você não perde porque você reaproveita. Sim, né? o reaproveitamento, em comparação com vamos colocar uma construção convencional, de uma casa de tijolo e uma casa de drywall. Você reduz mais de 3 vezes os resíduos de uma construção. Você já começa por aí, né? Sim. Então, aquele monte de caçamba que você tem numa construção convencional, no drywall você não tem, né? Água, que é o nosso bem... É o vilão, né, da construção, e é o né? nosso bem precioso e cada vez mais precioso ele vai ser, né? Pela escassez que vai se formando. Você, numa construção a seco, por isso que ela chama drywall, Sim. você praticamente não usa água, Sim. né? Então, já na outra, você desperdiça água, você usa água. Então, é outro ponto. Leve, né? Uma construção leve, né? Uma construção leve, você consegue fazer uma fundação muito mais leve. Então, você não precisa fazer aquelas estacas profundas. Obviamente que você vai contratar um engenheiro para poder fazer a sondagem e fazer direitinho. Mas você não precisa fazer uma fundação tão profunda quanto você vai fazer com drywall. E outro ponto importante, a velocidade, gente. A velocidade é incomparável. Você monta uma casa de drywall, uma casa espetacular de drywall em 15 dias, sabe? Coisa que você vai passar meses fazendo uma vedação. Você montou a casa, você montou uma casa, a estrutura de uma casa completa, você não terminou 3 paredes de uma casa comum. Então, ela tem muitas vantagens para você. E a pessoa que é antenada, que quer fazer uma construção diferenciada, decorativa, e que ela seja um projeto que englobe parte elétrica, hidráulica, automação, ele tem que ir pro drywall. Sim, inclusive qualidade, né? Porque um sistema tradicional... Hoje você tem ali uma distorção de centímetros, né? E você vem para a indústria e você tem ali milímetros. É isso aí. Né? Então... aquelas paredes que você vê de vedação, que você bota o prumo, tá 2 centímetros fora, isso aí não acontece no drywall. Não acontece. É óbvio que não é todo mundo, tem pedreiros maravilhosos também, que fazem trabalhos maravilhosos, engenheiros muito bons, que fiscalizam as obras, mas ser parte de uma construção industrializada é outro nível, é milímetros ali que tá fora, sabe? E o acabamento, a gente nem precisa nem falar, que o acabamento do drywall, da placa, é industrializado, você vai fazer a emenda ali, você vai ter na sua casa uma parede perfeita, lisinha, sabe? É outro nível. Anderson, nesse sentido de qualidade, né? Até por conta desse movimento aí que você vem criando por conta do podcast, você está trabalhando na questão de formação, né? Por que eu te pergunto isso? Porque, por exemplo, se a gente pega aí na parte de ACM, de comunicação visual, enfim, eu conheço uma galera aí que eles vêm promovendo, tem um movimento para transformar, para trazer qualidade aí para essa parte de retrofit, enfim, qualidade de fachada. Inclusive o Nilson Tsuji, que hoje tem treinamentos presenciais, tem cursos online, enfim, entre outros aí, o Flávio, o próprio... Enfim, tem uma galera que criou um movimento aí. E nesse sentido de drywall também, vocês têm um movimento? Sim, a gente tem através de, vamos dizer, 3 pontos, né? 3 pilares. Primeiro, através do próprio MaxCast, em que a gente instrui as pessoas da forma correta para fazer. O debate, não o MaxCast Histórias. Aqui você está contando a história do profissional. Mas o debate ao vivo, você está debatendo temas realmente relacionados à construção, a acabamento, né? A como fazer de uma forma com qualidade. Então, esse é o primeiro ponto que é discutido lá. Segundo, no nosso próprio canal, a gente tem o Diário do Montador, que são vídeos que saem toda semana também.
E é um vídeo passo a passo. Então, como fazer o drywall da forma correta. Como fazer a montagem de uma parede, como fazer a montagem de um forro, como dar acabamento, como colocar uma caixinha de luz. Então, sai lá vídeos, como usar a ferramenta, quais são as melhores ferramentas. Então, tem E é pílulas, esse é isso? passo a São passo. pílulas? O que você chama de pílulas? Pílulas é, por exemplo, como aplicar uma caixinha no drywall, caixinha de energia. Isso. Você tem uma pílula de vídeo só para aquilo? Isso, é um vídeo que é feito só para aquilo ali. Entendi. Vídeo de alguns minutos para colocar uma caixinha. Depois Tá. tem um outro vídeo de como fazer a estrutura da parede. Que você ensina ali, no caso você, eu não sei, alguém... É um profissional que é profissional parceiro nosso que faz o vídeo. fazendo, explicando ali, ensinando, por exemplo, o tipo de broca que ele deve utilizar, a Isso, serra-copo, por é exemplo. exatamente Eu isso. estou utilizando uma serra-copo com diâmetro tal para esse tipo de Isso aí. caixa. Eu A estou gente- usando... Isso mesmo. A gente tem um vídeo que é um vídeo completo de como montar uma parede, isso por inteiro. Desde o zero até a parede com acabamento. E tem um vídeo de como montar um forro do zero até o acabamento. Fora esses vídeos, que é o passo a passo, a gente tem outros vídeos pontuais sobre cada tema daquilo. Então, assim, a chapa, como colocar a chapa, de pé ou deitada. Como dar o acabamento com fita de papel ou fita telada. Como colocar a caixinha, como colocar o reforço. Qual a ferramenta ideal para dar um acabamento, entendeu? Temos todos Nossa, esses que vídeos lá legal. no nosso canal também. E tá separado por playlist. Tem a playlist de ferramenta, tem a playlist de acabamento, né? Tem uma playlist só de passo a passo. A gente dividiu em 3 partes, deixou um inteiro. Pra quem quiser assistir uma parte ou outra. Tem no nosso canal também. Não, e é bacana, porque igual agora a gente vai até esse movimento aí de unir esses canais. Eu vou até trazer agora podcasts voltados para o setor de tinta, Interessante. enfim, até podcast mesmo de engenharia, porque o que acontece daí a gente começa de fato unir, né? Sim. Todos esses setores. Por exemplo, tudo bem, eu falo com pessoas aqui sobre drywall, sobre tinta, sobre impermeabilização, que é uma coisa que a gente vem trabalhando, inclusive essa parte de impermeabilização, ela entra também muito forte Entra. no seu setor, né? Entra. E aí é bacana, porque a pessoa que vai até você, por exemplo, eu não tenho dúvida que se eu assistir um vídeo daquele, mesmo que eu não saiba nada, eu vou conseguir construir uma parede em drywall do zero. Não, consegue, com certeza, Entende? consegue. Então- Você não vai ser um profissional na montagem, Sim. mas você consegue fazer uma parede de vedação na sua casa tranquilamente assistindo um vídeo. Você não vai saber todas as nuances daquilo ali, mas você consegue fazer uma coisa simples já. E que eu tava falando, o terceiro ponto é a Universidade do Drywall que a gente tá fazendo, que é vai ser uma série de aulas, e aí mais levada para a parte técnica, o diário do montador, é a parte prática. Aí nós vamos fazer uma parte técnica levando a indústria, né? Quem produz o material, então assim, a empresa que produz fita, ele vai sentar numa bancada comigo e nós vamos falar tecnicamente sobre a fita. Então, como ela deve ser aplicada, como ela deve ser armazenada, para qual segmento ela foi feita. Então, toda a parte técnica da fita, depois do perfil, da chapa. Então, tem esses vídeos que a gente está preparando o estúdio lá, um outro estúdio para fazer isso daí também. Tem esses 3 pilares e tem um extra que é uma coisa que a gente tá buscando, mas é muito difícil, que é levar o drywall até as universidades. Então a gente está tentando, através da Ana, né, Ana? Que tá nos Ana. ajudando também. Ana, ajuda a gente aí, Ana. Tá nos ajudando a tentar entrar em contato com uma faculdade. Você, se é um estudante, alguém que está se formando, converse com a sua faculdade, que nós estamos tentando entrar em contato com faculdades. A gente está querendo levar para lá uma palestra mesmo, de graça, tá, pessoal? A gente quer levar isso com montadores gabaritados, com um arquiteto que já está na área, para falar para os futuros formandos, engenheiro, arquiteto, decorador, o quão bom é ele colocar nos seus projetos o drywall. Então, ele já sai da faculdade sabendo, tem um forro aqui, existe drywall para isso. Tem uma parede aqui, existe drywall para isso. E o drywall tá em tudo, né? Tá em tudo. É igual o aço. As pessoas não tanto vê. quanto a gente gostaria, Não, mas tá. tudo bem, mas acho que é um processo agora que a gente é um movimento que estamos fazendo, inclusive, até durante esse bate-papo eu tô tendo várias ideias aí pra te ajudar nesse movimento aí, quem sabe, né? Bacana. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, criar, né? O fato, quando você tá criando o movimento, as coisas vão acontecendo. Então... É um projeto que a gente colocou ano passado, todo ano a gente fala um projeto lá no MaxCast, e o projeto desse ano era isso, levar uma palestra para mostrar para eles tecnicamente, olha, o que você pode colocar de drywall no seu projeto. Você que está se formando com engenharia, com arquitetura, né? Você já se formar sabendo que existe o drywall.
pra você. Sim. Pelo menos porque na faculdade não ensina drywall. Pelo menos quando eu me formei, não aprendi drywall. Eu fui aprender na vida, na construtora, na parte prática. Talvez na faculdade de arquitetura atual tenha. O arquiteto que faz o MaxCast com a gente lá, o Edipo, né, que é da ArcSet, ele também falou que não viu drywall na faculdade. Então, por isso é importante a gente fazer essa palestra para formandos, último ano, penúltimo ano, para falar, olha, cara, quando você for fazer um projeto, já coloca drywall, vai resolver seu problema. Decoração, não tem coisa mais bonita que fazer uma decoração com drywall. Então já coloca no seu projeto isso, já saiba que tem isso aqui para te ajudar. Não, eu chamo a atenção porque é muito econômico também. Sim, né? É muito econômico, construção em drywall é muito econômico. Né? Porque talvez, enfim, até por se tratar, tudo bem, é industrializado, aí deve se criar uma ideia que drywall é caro, mas é assim, eu falo com propriedade que é uma solução construtiva extremamente barata e agora, né, com essas novas tecnologias também você tem ali um tipo de placa um pouco mais resistente que outras, em que te dá uma possibilidade absurda. Inclusive eu vi, tem placas aí substituindo a placa cimentícia. Me corrija se eu estiver errado. Não, tem. É uma outra modalidade, que ela continua sendo placa cimentícia, né? É porque antes a placa cimentícia era feita de amianto, né? E foi proibido isso. E agora as placas cimentícias têm a base de fibrocimento mesmo. E aí tem umas variações dela, mas elas são placas cimentícias, né? Mas são variações, mas né? São variações, né? Que tá ali junto com a família drywall. Isso, né? Família drywall. Isso também é muito legal, você vê como a tecnologia, né? Ela vai englobando isso. E você citou uma coisa, parte econômica, é muito interessante. A parte do drywall em si, você comparar, assim, só para as pessoas entenderem, uma parede de drywall, uma parede de alvenaria, a parede de drywall é mais cara. Só que quando você engloba a construção inteira, se torna mais barato. Por quê? Você vai fazer uma parede de drywall, é mais cara que a de vedação. Engraçado, eu não consegui fazer essa conta para ser mais cara. Ele é, mas eu vou te explicar. A parede ela é mais cara. Mas o que eu tô falando, tem subserviços dentro de uma construção, de uma parede, que vão a tornar mais barata. Você vai fazer uma parede de vedação. A parede está pronta. Depois dela vem o quê? Reboco. Na de drywall não vai reboco, né? Então, você já começou a ganhar ali. Depois que você faz um reboco, você vai dar 3 demãos de pintura. Na de drywall, você vai dar só uma demão de pintura. Então, você já continuou ganhando. Você vai fazer, colocar elétrica. Você tem que rasgar a parede, depois vir com a mão de obra fechando de novo aquilo ali, dar acabamento. No drywall já vai dentro da parede. O legal de podcast é isso. Eu vou complementar alguns pontos que você deixou passar. Pode falar. Quando você está construindo essa parede, primeiro você tem a variação depender do tempo. Você depende do tempo. Sim. Então você não tem um controle de tempo, porque de repente, legal, você fez essa massa, você está dependendo do tempo que aquela massa vai secar para você dar andamento nessa obra. Aí você tem o chapisco antes do reboco que você esqueceu. Sim, velho, tem o chapisco. Aí beleza, já é um curso, você tem que esperar... Tem que esperar secar. Você dá chapisco num dia, no outro você dá o reboco. Então beleza. Aí depois que você rebocou, você vai depender do tipo de areia que você está usando. Eu vou usar um tipo de massa corrida. Isso. E se a pessoa quiser fazer da forma correta, ele tem que usar o selador na parede. Tem o selador. E o selador é só 28 dias depois da cura da massa. Então, assim, a forma correta é rebocou, você espera 28 dias para você passar o selador. Para depois você pintar. Né? Então, assim, tem todo esse procedimento para poder fazer. E diante de tudo isso tem a questão de economia de tempo. Isso, economia de tempo, né? e de variações de material. Porque imagina, você vai num depósito, tem que comprar tijolo, areia, cimento, o bianco, né? O bianco, aí se você chega no momento que você precisa comprar o tijolo, por exemplo, faltou alguma coisa. Isso. Aí você já não encontra mais do mesmo, você já vai ter... você tem que ir lá buscar, você tem que pagar um frete para pegar uma coisa. E o drywall, como é que você faz? Você contrata uma empresa, ele vai lá, ele vai pegar todo o material, vai levar na sua casa e vai fazer a parede. Sim, então, muito rápido. E rápido, se faltou um parafuso, é o cara do drywall que vai buscar o parafuso. Ele vai te dar a solução. Eu quero fazer... nessa parede eu quero fazer uma decoração X, Y. Ele vai te dar ideias, ele vai fazer junto com você. Você não vai precisar acabar a parede ou chamar ou o pedreiro, falar com ele, ou quebrar e refazer alguma coisa. Na própria montagem, você faz um projeto executivo ali de como que você quer, uma parede curva e tal. O drywall te dá essas possibilidades. E tudo
pré-pensado, entendeu? Ô Anderson, e agora uma coisa, assim, até uma provocação, enfim, me julguem quem quiser. Tem muita empresa fazendo serviços ruins aí no mercado. Inclusive, eu já contratei aí pessoas que Deus me livre para trabalhar. Como não cair nesse tipo de roubada, né? Você que é do meio. Sim. Porque tem muito assim como toda profissão, muito aventureiro, tem muito aventureiro. Né? Agora, como eu não caio numa roubada? Porque muitas vezes o fato, tudo bem, eu tô contratando uma empresa para fazer um forro, uma parede na minha casa, na minha empresa. Só que às vezes eu não entendo daquilo e acaba legal. Eu vou ver, aparentemente a parede está bonita, mas o Paulo que entende um pouquinho, eu vou ver, começo a ver os defeitos, começo a ver aqueles problemas de massa, sabe, de enchimento. O cara teve um problema que ele tacou massa, muitas vezes gesso. Nossa. Né? E não use gesso no drywall, e não use gesso no drywall. Não use gesso no drywall. É isso aí. Na minha obra usaram. Mas depois eu cheguei e mandei arrancar. É isso aí, entende? Então não pode. Então assim, como não cai nesse tipo de roubada? Tá. Com o crescimento do drywall, é óbvio que a demanda de pessoas fazendo o serviço, ela aumenta. Então, existem os aventureiros, as pessoas que não se qualificam e vão fazer. Você, que não entende nada, eu acho assim, primeira coisa, você quer fazer uma parede na sua casa, um forro, assista alguma coisa no YouTube para você entender basicamente o que você está fazendo. Porque as pessoas têm que saber o mínimo, é o básico. Se para você cobrar alguma coisa, aprenda alguma coisa. Aprenda alguma coisa. Para você cobrar da pessoa que está fazendo, você não pode chegar lá primeiro perguntando para ele o que é isso aqui e depois, logo em seguida, você falar tá errado. Não, aprenda alguma coisa. Veja um vídeo, vai fazer um forro na sua casa, digite forro no YouTube, assista uma pessoa fazendo forro. Provavelmente quem está ensinando, a probabilidade de ser uma pessoa que entende um pouco é grande, você vai aprender alguma coisa. Depois, você vai contratar uma empresa para fazer um serviço. Por favor, não caia na mesmice, não se rebaixe por baixo. Você não se nivele, né, por baixo, você indo só pelo preço. Não, entenda o orçamento, veja o que a pessoa está te oferecendo, porque isso é muito importante. Não queira contratar somente o mais barato, porque isso vai te prejudicar. O barato nem sempre vai ter qualidade. Né? Então isso é importante, você comparar orçamentos. Questione, né? Questione, eu já ia falar agora, o questionamento sobre se ele está usando produtos normatizados é muito importante no drywall. Porque não existe só produtos normatizados no drywall. Tem perfil, basicamente, que estão fora da norma, são perfis mais finos. Muita gente usa isso para poder ganhar concorrência. Qual que é um perfil? Qual que é a espessura de um perfil mais 0,50. E no 0,50 é o aprovado na norma. Aprovado, sim, esse eu conheço, mas tem isso, mais... 0,43, 0,40, eu não sabia que existia. Existe. Olha como eu tô aprendendo. Para poder baratear um orçamento, as fábricas que produzem o perfil, produzem fora da norma. E lojas compram e montadores compram para poder fazer isso daí. Mas aí... Só que é um perigo, porque você fazer forro com material fora de norma, provavelmente, sabe aqueles vídeos que você vê no Instagram que caiu um drywall? É feito por pessoas não qualificadas que usaram materiais fora de norma, por isso que o drywall cai. Mas nesse sentido, às vezes você usar um material fora de norma, imagina que eu uso ali um perfil com 0,50 de espessura para fazer de repente a estrutura principal, de repente algum tipo de fechamento ou outro, alguma coisa com mais curta, vamos dizer assim. Não tem muitas empresas que de repente pode fazer isso, ou que fazem às vezes. Tudo bem, eu vou usar um tipo de perfil, mas aqui eu vou economizar com outro mais barato. Assim, é só uma coisa que eu já vi acontecendo. Sim, eu vou te falar. Não. No sistema industrializado, você tem que colocar tudo na norma. Tudo, entendi. Não importa se eu vou colocar guia mais fina. Não, cada um tem o seu propósito. É um sistema de montagem, é um leg. Você tira uma peça, você tirou a estrutura daquilo ali. Porque se você afinou aqui, de repente, o encaixe daquela placa, ela pode ficar com desnível. O parafuso está sendo apertado numa coisa mais fina. Ele pode estourar naquele ali e prejudicar o que está na norma. Então, um sistema industrializado, você faz tudo na norma. Então, assim, como o perfil ele faz muita diferença no valor, você usa um perfil fora de norma, você economiza, né? Mas é aquela economia burra, porque muitas vezes acontece uma trinca. Aí a gente tem que dar o atendimento, explicar para a pessoa que a montagem disso aqui está errada, ele não usou o espaçamento certo, o perfil flambou, e aí a chapa não aguentou e trincou. E aí pode acontecer microfissuras que vai dar problema para quê? Para você, cliente,
que vai pintar a sua casa, e a sua repintura vai ter que ser feita muito mais vezes, porque essa flambagem causa microfissuras que vão fazer troca de bolor, coisa que não aconteceria se não tivesse acontecido isso. Se o perfil tivesse, né, se o forro tivesse nivelado. Então, você vai ter que pintar a sua casa mais vezes, porque vai estar trocando ali, sabe? A parte de bolor. Então, é toda uma complexidade que, se você optar por pagar o mais barato possível, você vai provavelmente correr o risco disso acontecer. Eu acredito que, em terceiro lugar, e não menos importante, é você procurar quem está fazendo no Instagram, que é uma ótima ferramenta que você tem hoje. Vá no Instagram e pesquise. A empresa, você tem Instagram, deixa eu ver. Você vai olhar os trabalhos que a pessoa tem. Se ela tiver um Instagram que não tá lá com as fotos do trabalho que ele fez, qualificado, com vídeos legais, isso é um indício de que essa empresa talvez não é muito legal. Agora, se ele tiver lá com um portfólio para te mostrar, com obras feitas, bem produzido, a própria reputação no Google, uma música legal, você já vê que essa empresa é uma empresa que se preocupa com a sua imagem. Teve todo um cuidado, né? Isso, então ela vai ter um cuidado no seu trabalho também. Então, se o que ela produz para ela mesma é bem feito, pode confiar provavelmente que essa empresa vai cuidar do seu bem também. Se você chegar lá e tiver brincadeira, música, não sei o que, coisas aleatórias, e o trabalho mesmo você olha, você não consegue enxergar aquilo, já passe para o próximo, porque essa pessoa talvez não vai cuidar da sua casa. Essa coisa da imagem é muito importante. Inclusive, muito importante. As próprias empresas, né, para contratar, elas acabam usando aí as redes sociais para avaliar. Sim. Esse profissional. Hoje em dia é importante. Inclusive, e assim, existe várias formas, né, de você medir um profissional, uma pessoa. Ela é caprichosa, como que ela faz tal coisa? Como que é a foto, por exemplo, do perfil dela? Sim. Entende? Ela tem um perfil neutro, ela tem um perfil ostentador, ou ela tem um perfil mais, enfim... Não, você entende? Cara, eu vou te falar. Tem empresas que tem o perfil dele do Instagram tão bonito que dá gosto você contratar a empresa. Mas é perigoso, porque tem também é um perigo, porque eu vou te falar. Mas lá tem comentários, né? Não, tudo bem. Você consegue fazer uma avaliação. Cara, mas eu vou te falar. A pessoa que ela engana, ela não consegue fazer por muito tempo. Não consegue. Porque você que está contratando, você tem que ser inteligente. É uma soma de fatores. É o preço, é a qualidade do atendimento que o cara tá te dando. A pessoa que tá falando com você sabe se comunicar? Entregou antes do prazo, porque muitas vezes também você fecha um prazo ali. A pessoa entregou antes, de repente, a pessoa tá me dando um plus, porque eu entendo que quando você faz um trabalho, tudo bem, eu entreguei no prazo estipulado, você não fez mais que sua obrigação. Agora, de repente, se você sabe fez aquele encantamento, assim, que eu li outro dia, tava lendo sobre como encantar cliente. E uma coisa importante era, quando você entrega, tudo bem, você entrega um produto com qualidade, no prazo é uma coisa, quando você entrega um produto com qualidade antes do prazo, é outra pegada. É uma série de coisas que você consegue perceber, sim, né? Sim. É um conjunto. Você não é uma coisa ou outra. Acho que são algumas coisas que eu falei, muitas outras mais, questão de atendimento, como que a pessoa se comporta, se ela foi até a sua casa dar um orçamento e lá você já percebe, o cara tá com ferramenta, largado, tá com uma trena bem feita, com uma trena laser, tem um laser lá, sabe essas coisas que você vê que o cara é profissional? Como que o carro dele, da empresa é. Então, se você percebe várias coisas, você pode confiar. O problema é que é um erro das pessoas que elas vão só no preço. Ela também, ela quer na casa dela tudo isso que a gente fala do drywall, que a gente quer do drywall, só que na hora de contratar, ela vai pelo que tá mais barato. Ela não avalia outras coisas, entendeu? Então, é aí que é complicado. O cliente, ele erra muito nessa parte, né? E é muito importante, que nós estávamos falando antes, que o arquiteto, o engenheiro, o decorador também fiquem atentos nisso para levar produtos e serviços de qualidade para a casa do seu cliente. Gente, é muito engraçado eu falar, né, sobre a forma como a gente está conversando aqui, essa forma um pouco técnica, um pouco solta, enfim, a gente está conversando de uma forma que o leigo que está contratando também entenda. E infelizmente a gente está em cima do horário, Anderson, mas você tem alguma coisa que você acha que eu deixei de perguntar e que você reputa de extrema importância para a gente abordar aqui, ou a gente marcaria um outro bate-papo, enfim, para a gente conversar mais, porque... Sim. Eu acho que a gente tem que... Eu quero de alguma forma marcar um outro depois para a gente fazer esse debate aqui, porque eu estou conversando com você de uma forma, tudo bem, eu entendo todas as suas dores, eu já passei por algumas dores que, nesse momento, eu não quero expor aqui, e dentro disso,
queria de alguma forma marcar um outro um dia pra gente fazer mesmo como se fosse um bate-bola, né? De repente trazer um cliente, alguém que contratou uma empresa. Show de bola. Bom, primeiro eu queria te falar que você está convidado a participar lá do nosso estúdio, fazer um MaxCast, a gente pode continuar lá, a gente faz um dentro e fora, né? Então você vai lá agora e agradecer a presença aqui e falar que uma coisa muito importante, que é o assunto que tocamos agora no final, e para mim é uma das coisas mais importantes, o arquiteto, o decorador e o engenheiro, eles também se aprofundarem no drywall, saberem que o drywall pode levar tudo que eles precisam para o seu cliente, o drywall pode te oferecer. Então você entender o drywall também, ver empresas qualificadas para te ajudar, se aprofundar tecnicamente, porque o drywall é uma construção industrializada do futuro que vai te ajudar muito. Então você procure, pesquise. Se você, arquiteto, decorador que esteja assistindo agora esse programa, o drywall é uma coisa que pode te ajudar. Então entenda tecnicamente como que ele pode te ajudar para você cobrar as empresas para que entreguem tudo que o drywall pode entregar para você e para o seu cliente. Então é muito importante você se aprofundar no drywall. Então peço que nos ajudem, ajudem as empresas e todas que estão se empenhando para que o drywall seja mais conhecido, a levar o drywall da forma correta, linda e bonita, assim como ele foi criado, para que a gente tenha um drywall que cresça cada vez mais, e peço que você nos ajude nisso. Vamos lá, meus amigos arquitetos, engenheiros, você principalmente engenheiro que participa do fechamento, né, da obra, é importante que você entenda de fato a importância do drywall dentro de toda essa cadeia, porque se você entende, você sabe cobrar. Isso eu aí. sempre falo, para cobrar é importante entender. Então, eu posso encerrar o episódio de hoje, Anderson? Pode, fica à vontade, fica à vontade. Eu queria agradecer primeiro, né? Talvez essa já... Fala suas redes também no final de novo. Meu encerramento, então vamos lá. @ MaxCrio no Instagram, @MaxCrio lá no YouTube, que agora também você coloca @, então tá lá no YouTube, 10 mil inscritos, muito obrigado por vocês também que nos seguem, acompanham o Diário do Montador, acompanham o MaxCast, agradeço muito vocês, e vocês que usam os produtos da MaxCrio também, eu sou apaixonado por vocês também, queria agradecer todo mundo da minha empresa que tá lá trabalhando, para poder fazer com que eu venha para cá e consiga ficar tranquilo para poder conversar e ter esse bate-papo com você, porque eu sei que a empresa tá lá pegando fogo nos seus trabalhos. Agradecer a Ana, equipe de marketing, que ajudou, né, junto com a Gabi também, fez isso aqui acontecer. Então agradeço muito vocês também, e é isso, podem contar com a MaxCrio se precisar, podem contar com o MaxCast, e um abraço a todos que assistiram aí até agora, um abraço. Beijo pra vocês e tamo junto. Vem comigo que aqui é top. Ó, que legal. Aqui eu vou começar a usar esse top também, tá, gente? Ó, vamos construir pontes, eu sempre falo. Vamos construir pontes. Então, eu tive a honra de conversar com o Anderson Nunes. A honra foi minha. E, cara, a gente precisa de fato, né, unir esses canais. Inclusive você que tem empresa, gostaria de montar um podcast como o nosso. Se precisar do meu apoio, acredito que do seu também, né, para contar as dores, a gente pode, enfim, de repente até trazer aí mais canais como esse para ajudar a gente nesse desafio de unir todo o setor da indústria da construção, arquitetura e engenharia, promovendo ideias e soluções. Então, peço que compartilhem nossos conteúdos, se inscrevam nos nossos canais, porque é muito importante, né? Muito importante. A colaboração de vocês é muito importante. Coloque aí o que você já viveu no setor da construção. Você que está contratando, quer dicas de empresas, manda aqui para o Anderson que ele vai responder tudo para vocês. E o que ele não responder, eu não tenho a mesma expertise que ele, mas eu consigo pelo menos dar uma forcinha para vocês. Vou estar lá nos comentários respondendo tudo. Vamos lá. Tranquilo. Anderson, para aquela câmera do meio ali, ó. Só dá um tchau pra galera. É isso aí.